Fala pessoal, beleza? Vamos continuar então aqui com o nosso projeto, com a nossa jornada de aprendizado no VBA. Meu nome é Israel Henrique e essa aqui é a nossa quarta aula, tá? Então, nas outras 3 aulas anteriores, se você não assistiu, é importante que você assista porque a gente aprendeu conceitos importantes sobre o modelo de objetos do Excel. A gente aprendeu a trabalhar com variáveis, funções, criamos macros, formulários, controles de formulários como box, que preenche automaticamente, eu já vou mostrar para você. Aprendemos a trabalhar também com estruturas de decisão, como por exemplo if, then. Trabalhamos com a list box na aula passada, inclusive a gente criou um formulário com a list box, aprendemos a carregar a list box de maneira automática através da propriedade row source, que eu já vou mostrar para você de novo, e trabalhamos também com o filtro avançado, tá? Então o que a gente tem? A gente está construindo esse controle de estoque aqui, tá? Isso aqui é um controle de estoque. A gente criou essa janela na segunda aula. Criamos na aula passada essa janela que está aparecendo aqui para você. Não esse sistema já está pronto. A gente está construindo uma réplica desse sistema aqui, tá? Então nessa aula a gente vai aprender a construir essa janela aqui, ó, que vai servir para a gente cadastrar itens em uma na base de dados, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma Coca-Cola e eu quero cadastrar digamos 500 unidades no estoque. Então a gente vai construir essa janela para fazer isso, ok? Para construir essa janela a gente vai aprender a trabalhar com conceitos importantes a gente vai aprender a trabalhar com os controles Option Button, que são essas aqui, ó, entrada ou saída. Eu vou escolher se eu quero entrar ou retirar produtos no estoque. Vamos aprender a trabalhar com outra caixa de seleção chamada Checkbox. A gente vai aprender a trabalhar também com Worksheet Function. O que é Worksheet Function? É a função da planilha aplicada no VBA. Então, para a gente saber quantos produtos existem no estoque, temos que calcular quantos entraram e quantos saíram e fazer a subtração de um pelo outro, tá? Para fazer isso, vamos utilizar o Worksheet Function, tá? Você vai entender no decorrer da aula. E vamos trabalhar também com o método addItem da list box. É uma outra forma de você carregar uma list box. Na aula passada trabalhamos com a propriedade row source. Aqui vou apresentar uma outra forma para você. E também vamos aprender a trabalhar com uma estrutura de repetição chamada for next, que é uma das estruturas de repetição mais importantes que tem no VBA. Então essa aula aqui é importantíssima, tá? Se você não assistiu às aulas anteriores, volta, assista, tira suas dúvidas para a gente começar a trabalhar nessa aula aqui, tá? Então esse aqui é a planilha que já está pronta. Vamos pegar aqui a nossa planilha que a gente está construindo. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fechar essa janela. Cadê? Eu vou abrir aqui semana VBA do zero. Então, essa aqui é a aula 3, que já está finalizada. E aqui vai ser a aula número 4. Eu vou fazer uma cópia da planilha. Então, essa aqui, ó, é a aula número 4, tá? Vamos abrir aqui o nosso sistema. Estou abrindo aqui o nosso sistema. Lembrando que eu vou enviar isso aqui para vocês. Todo esse material, ele vai ser enviado para vocês baixarem no computador de vocês, não só as planilhas da aula, mas eu vou enviar também um PDF explicadinho, uma espécie de resumo sobre as funções que a gente está vendo, sobre os métodos, para que você, quando tiver uma dúvida ou outra, você vai lá e já dá uma olhada rapidinho para você sanar a sua dúvida, ok? Então essa aqui, importante, né? Para você receber esses materiais é importante que você se cadastre aqui no link que está aqui embaixo. Hoje já é quinta-feira, né? Então amanhã é a última aula. Então é importante que você se cadastre o quanto antes para receber esses materiais aqui, ok? Então esse aqui é o sistema que a gente está construindo. Na aula passada a gente construiu inicialmente essa janela. Ela já está funcionando, né? A gente pega aqui, por exemplo, uma imagem. Deixa eu pegar aqui uma imagem qualquer, ela aparece aqui, perfeito, ele cadastra o produto na base. E na aula passada a gente aprendeu a construir esse formulário aqui, tá? Agora a gente vai aprender a construir aquele formulário que eu mostrei no início do vídeo, que é para, por exemplo, eu tenho aqui um açúcar e eu quero inserir novas unidades
de açúcar no meu estoque, tá? Por que eu estou construindo esse sistema nesse evento, nessa semana? Porque quando a gente constrói um sistema como esse, bem completo, a gente é obrigado a utilizar as principais recursos e ferramentas do VBA. Tá? Então, se eu fosse explicar para você, vamos aprender sobre variáveis, vamos aprender agora sobre Object Range, ficaria muito monótono. Então, quando a gente cria um sistema, a gente é obrigado a utilizar esses recursos, e aí você já aprende a programar em VBA, aprende as ferramentas na prática. Tá? Então, esse é o intuito aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui esse sistema, essa janela que é a janela principal, né? Vamos cadastrar um produto aqui. Eu vou clicar em novo produto. Repare que eu tenho 10 itens no meu estoque. Eu vou cadastrar um produto novo. Vou clicar aqui nesse botão. Tudo isso daqui você já aprendeu a fazer. Vou colocar uma bolacha aqui, ó. Então vamos escrever aqui, ó, bolacha passatempo. Bolacha ou biscoito. Aqui em Curitiba a gente fala bolacha. Categoria alimento. Marca vai ser passatempo. E digamos que tenha lá 600 unidades, tem que ser o estoque mínimo. Eu clico em cadastrar, o item foi cadastrado e já aparece aqui embaixo, ó, bolacha passatempo. Agora, quando eu clicar nesse botão estoque, que não está programado ainda, vai abrir uma janela para mim, para eu adicionar ou retirar itens do meu estoque. Tá? Então vamos lá, vamos inserir um user form. Esse user form, eu já vou deixar ele aqui programadinho, eu vou clicar sobre ele e vou colocar a propriedade backcolor como branca. Por que eu defino as propriedades do user form já quando eu crio ele? Tá? Eu falei isso na aula passada, mas eu vou repetir, porque depois todos os controles que eu vou inserir no formulário já vão vir com essas propriedades que eu estou definindo agora. Então, backcolor, a cor de fundo vai ser branca, a fonte do meu formulário, deixa eu pegar aqui, fonte, propriedade fonte, cadê? Clicar em categorizado, aqui está a fonte. Eu vou pegar essa aqui, TW100MT, que é uma que eu gosto particularmente, regular, tamanho 12. Ok. Agora, quando eu for inserindo itens no meu formulário, automaticamente ele vai, quando eu for inserindo controles, eles vão ficar com essas propriedades aqui. Vou alterar o caption, que é o título do formulário, para entrada no estoque, ok? Entrada no estoque, perfeito. E aí aqui vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma list box, tá? Vamos continuar trabalhando com a nossa list box, vou colocar ela bem aqui, dessa forma. Eu vou nomear o meu formulário, vou clicar aqui, ó, no user form 1, que é esse formulário, e vou nomeá-lo aqui na propriedade name, vou clicar em alfabético para ficar organizado em ordem alfabética, vou chamá-lo de form stock, tá? Então aqui é o form stock. E eu coloquei aqui uma list box, tá? Por que eu coloquei uma list box? Essa list box, ela vai listar para mim os detalhes do item. Então digamos que eu tenho aqui, por exemplo, esse formulário inicial, eu vou clicar aqui em cerveja Brahma. Quando eu clicar em estoque, ou quando eu der um duplo clique na list box, ele vai abrir aquele outro formulário com os detalhes desse produto. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? Aqui na minha list box, aqui no meu formulário estoque, eu tenho a minha list box, eu vou formatá-la, vou formatar, primeiramente aqui a propriedade Special Effect, eu vou colocar o número 3, tá? Então está aqui a minha list box. Agora é importante o seguinte, quais são os dados que eu quero colocar na minha list box? Eu quero colocar todos esses dados aqui, ó, tá? O ID, o nome, a categoria, até a data, tá? Então esses nomes é o que eu quero colocar na minha list box. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar esses dados aqui, eu vou dar um Ctrl C, vou pegar uma planilha em branco e vou colar transposto. Então vou clicar em página inicial, vou clicar aqui em colar, eu vou escolher aqui a opção transpor. Então eu tenho nome, ID, ok. Esses dados aqui são os que eu quero colocar na minha list box. Perfeito. Agora eu quero colocar aqui do lado isso aqui seria o cabeçalho, né? Eu quero colocar os valores. Então eu vou pegar aqui na minha tabela lista de produtos, pegar
qualquer um aqui, o primeiro pode ser, apenas a título de exemplo. E vou colar aqui também. Vou clicar aqui, ó, e vou colar transposto. Então é exatamente isso daqui, ó, que eu quero exibir na minha list box, tá? E vou fazer isso através da propriedade do método, aliás, addItem da list box, que eu já vou falar para você. Então primeiro vamos configurar o tamanho da list box. Eu vou clicar sobre a list box e na propriedade row source, aqui está row source, eu vou colocar A1, 2 pontos, deixa eu ver até onde que ele vai, A1, B8. Então aqui em row source, A1, 2 pontos, B8. O que acontece? Ele vai trazer esses dados que estão aqui para minha list box. Apareceu apenas a primeira coluna, porque você já sabe que por padrão a list box exibe apenas uma coluna. Para alterar isso, na propriedade columns count, você põe o número 2. Então agora ele vai trazer aqui as duas colunas, tá? Beleza. Vamos diminuir um pouco o tamanho da primeira coluna. Vamos colocar aqui então na propriedade column width, vamos colocar, por exemplo, 60. 60 ficou um tamanho bom. E aí para a segunda coluna, como ela é a última coluna, eu não preciso definir o tamanho, basta eu controlar por aqui mesmo, tá? Então é basicamente isso daqui, ó, que eu quero que a minha list box tenha, ok? Porém, esses dados não vão ser inseridos através da propriedade row source. Eu quero que eles sejam inseridos através do método addItem, tá? E como é que isso funciona? Deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho aqui. Eu acho que assim tá bom. Como é que funciona esse método addItem? Eu vou clicar, eu vou colocar um botão aqui, ó, botão de comando bem aqui, ó. Esse botão de comando vai servir apenas para teste, apenas para exemplo, apenas para eu explicar para você. Depois vamos deletar esse botão, porque eu não gosto de usar esses botões, porque eles são feios. Eu prefiro usar os labels como botões, tá? Mas fica a critério de cada um. Então, eu dei um duplo clique. Essa list box, deixa eu voltar para cá, eu vou nomeá-la também como lista estoque, tá? Não vou chamar de lista produto, vou chamar de lista detalhes, porque são os detalhes do produto. Não vou chamar de lista produto, porque já tem uma list box chamada lista produto, embora ela esteja em outro formulário, não teria problema eu colocar o mesmo nome, porque estão em formulários diferentes. Porém, para não confundir, é melhor colocar nomes diferentes, tá? E aí eu vou clicar aqui na list box e eu vou deletar o que eu coloquei aqui em row source, tá? Porque senão vai dar um erro de permissão negada. Isso depois eu falo para você sobre isso. O fato é o seguinte, eu vou clicar aqui no formulário para exibir o formulário. Repare que quando eu clico na list box, não tem nada aqui, tá? Não tem nada. Aí eu vou agora clicar nesse botão, vou dar um duplo clique no botão, eu venho para o evento command button _click, ou seja, é o evento clique. O que eu quero que aconteça quando eu clicar sobre esse botão? Eu quero que ele insira uma linha na list box. Como que eu faço para inserir uma linha na list box? Lista detalhes, que é o nome da list box, ponto addItem, tá? Ponto addItem. Então veja o que vai acontecer. Não tem nada, estou clicando e não tem nada. Cliquei no botão, ele inseriu uma linha. Você não está vendo, mas a linha está aqui, ó. Quando eu clico, ele já aparece uma linha clicável. Se eu clicar de novo, ele vai inserir uma outra linha, que está aqui agora, tá? Então eu vou clicando, ele vai inserindo linhas, tá? Assim que eu insiro uma linha, eu posso inserir valores na list box. Só que para eu inserir um valor, eu tenho que determinar qual é a posição da linha e a posição da coluna. E agora começa a ficar interessante, porque é o seguinte, digamos que eu tenha aqui uma list box, tá? Deixa eu até pintar. Eu tenho aqui uma list box dessa forma, tá? Eu vou tirar inclusive essas linhas de grade para que você consiga entender melhor. Exibir. Cadê? Linhas de grade, tá?
Digamos que isso aqui seja uma list box com várias linhas e várias colunas. Essa primeira linha da list box, ela não é a linha 1, ela é a linha 0. Porque no VBA a contagem dos índices começam a partir do 0. Então essa linha é a linha cujo índice é o índice 0. Essa linha aqui é a linha cujo índice é o índice 1. E assim por diante, tá? A mesma coisa acontece com as colunas. Então essa coluna aqui é a coluna 0, essa aqui é a coluna 1 e assim por diante. Bom, então eu tenho aqui linhas e colunas. No nosso caso dessa list box específica, temos essa configuração. Ela tem duas colunas e algumas linhas, não sei exatamente quantas linhas agora. O fato é, eu quero colocar alguma coisa bem aqui, ó, ID, tá? Eu quero colocar um item bem aqui, ó, escrever ID aqui. Esse item aqui, ó, ele possui o endereço, que é representado pelo índice da linha e pelo índice da coluna. E esse endereço é o endereço linha 0, coluna 0. Tá? Então como é que eu preencho um valor? Quando eu insiro uma linha, eu inseri uma linha. Então eu vou agora preencher essa linha. Então listbox1, aliás, é lista detalhes, né? O nome da listbox, ponto list. Tá? Repare que ele vai pedir agora a linha e a coluna. Qual que é a linha? É a linha 0. A coluna também é a coluna 0. Ponto. Ok, isso aqui vai ser igual a ID. Ok? Então eu vou botar um ponto de interrupção exatamente aqui. Vou colocar um stop para ele parar aqui quando eu for executar essa macro. Então não tem nada na listbox. Eu clico sobre o botão, ele parou aqui, ó, tá? Ele parou exatamente aqui onde eu determinei que ele fosse parar. Vamos executar o código agora, passo a passo. Então, quando eu vou clicar na tecla F8, ele vai vir aqui para esse procedimento, para essa instrução add item, e ele vai inserir uma linha. Ó, ele inseriu uma linha, tá? Agora, ele vai colocar na linha 0, coluna 0, a palavra ID, exatamente aqui, ok? Então, esse é o método add item, tá? Esse é o método add item. Agora, o que vai acontecer aqui? Eu preciso preencher. Sempre que eu colocar uma linha, eu preciso já preencher essa linha. E assim eu vou colocando linhas, tá? Portanto, essa instrução aqui, ó, esse valor, que é o índice da linha, ele precisa ser representado por uma variável, tá? Para definir qual é o índice da linha. Por quê? Porque nem sempre vai ser a linha 0 ou a linha 1. A quantidade de linhas vai depender da quantidade de itens que eu vou ter. Se eu tenho, por exemplo, uma list box com 8 linhas, então o último índice da minha list box é o índice 7, tá? Porque ele começa no 0. Eu vou explicar para você de outra forma, fazendo o seguinte: eu vou clicar sobre a minha list box novamente e vou colocar de novo a propriedade row source. Então eu vou colocar aqui, ó, A1 B8, tá? Está aqui, ó. Quantas linhas possuem essa list box? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? 8 linhas possui a minha list box. É fácil de eu saber isso, porque existe uma propriedade chamada list count. Então eu vou escrever aqui, ó, msgbox lista detalhes ponto list count. Essa propriedade list count, ela diz para mim quantas linhas existem na list box. Cliquei aqui, ó, ele vai trazer o número 8, ok? Bom, agora existe uma outra propriedade que me diz qual é o índice da linha que eu estou clicando, ou que eu estou fazendo a referência. Então eu vou clicar e vou escrever o seguinte, ó, msgbox lista detalhes ponto list index. O que list index faz? Ele me diz qual é o número, qual é o índice de tal linha. Se eu clicar sobre essa linha, que é a primeira, clicar no botão, ele vai trazer que essa é a linha 0. Se eu clicar sobre a última linha,
ele vai dizer que essa é a linha índice 7, ou seja, a última linha da list box sempre vai ser uma unidade a menos do que o total de linhas, tá? Então, a última linha, o índice da última linha é sempre uma unidade a menos do que o total de linhas. Por que que isso é importante? Porque eu vou deletar esse row source daqui e vamos preencher a list box com esses valores aqui, ó, ok? Porém, de forma dinâmica, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou clicar sobre esse botão e vou declarar uma variável. Então, din n as integer, tá? Essa variável, ela vai representar a gente vai ter que fazer um for, um loop de repetição para percorrer todo esse intervalo aqui, ó. Bom, eu vou escrever o seguinte, ó, list box, o for a gente faz depois porque eu não expliquei sobre ele ainda. Lista detalhes, ponto add item, tá? Eu inseri uma linha na minha list box. Como eu inseri uma linha, quantas linhas eu tenho? Eu tenho uma linha só, tá? E essa uma linha é representada pelo índice 0, tá? Então, n vai ser igual a lista detalhes, ponto list count, tá? Então, eu inseri uma linha na list box, portanto, eu tenho uma quantidade de linhas, tá? Que no caso é representado por list count. E aí, eu vou escrever que lista detalhes, ponto list, ou seja, qual linha? Na linha n menos 1, tá? Porque o índice é sempre uma unidade a menos do que o total. Coluna 0 vai ser igual a id. Ok. Depois, vou fazer o seguinte, eu vou escrever uma outra, eu vou escrever novamente isso daqui, ó. O que eu escrevi aqui embaixo, eu tenho que escrever mais uma vez. Então, eu vou inserir uma outra linha. Então, aqui, ó, eu vou escrever lista detalhes, ponto add item. Agora, n vai ser igual a lista detalhes, ponto list count. Ok? E aí, eu vou colocar em lista detalhes, ponto list, linha n menos 1, vai ser igual a coluna 0, vai ser igual a nome. Ok, repare que é o mesmo código que está se repetindo, tá? Aí eu vou inserir uma outra linha. Então, lista detalhes, ponto add item. n é igual a lista detalhes, ponto list count, que é o total de linhas. Depois, lista detalhes, ponto list, vai ser igual a n menos 1, coluna 0, é igual a categoria. Ok, vamos executar, vou colocar um stop aqui, para você entender o que está acontecendo. Eu cliquei nesse botão, eu vou clicar aqui. Vamos executar esse código passo a passo para você entender o que está acontecendo. Deixa eu dividir essa tela aqui. Vou botar para cá você e você para cá. Bom, agora sim. Bom, então ele vai inserir uma linha. Repare que não tem nada na minha list box, tá? Então ele inseriu uma linha. Agora eu tenho uma linha, ok? Bom, se eu tenho uma linha, então a quantidade de linhas retornado por essa propriedade vai ser 1. Eu tenho uma linha. E agora, bem na posição n-1, ou seja, 1 menos 1, na posição 0, linha 0, coluna 0, que você já sabe que é a primeira linha, ele vai colocar o id. Perfeito. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai inserir uma outra linha na list box. Agora eu tenho duas linhas, tá? Perfeito. Então, o total de linhas agora é 2. Então, eu tenho duas linhas. Ok, tá certo? E na posição 2 menos 1, ou seja,
na última linha, que é sempre o total de linhas menos 1, que é o índice. Então, na posição da linha, cujo índice é o índice 1, que é aqui, ó, ele vai colocar a palavra nome. E assim por diante, ó. Ele vai inserir uma outra linha, agora eu tenho 3 linhas. Tendo 3 linhas, o total de linha, que é 3, ele vai ser uma unidade a mais do que o índice da última linha, que é 2. Então isso aqui tudo é 2. Então na linha índice 2, ele vai colocar a palavra categoria. E assim por diante. Repare que eu escrevi 3 vezes o mesmo bloco de códigos. Não faria sentido se eu tivesse, por exemplo, 50 itens para ele carregar na minha list box, tá? Eu teria que escrever 50 vezes o mesmo bloco de códigos, tá? É nesse momento que é importante a gente conhecer as estruturas de repetição, ok? Então, agora eu vou apresentar para você o for next, que é uma estrutura de repetição. E assim que a gente entender o for next, vamos juntar o for next com essa estrutura que eu te mostrei, o add item, para preencher a list box de uma única vez. Ok? Com uma única linha de código, um único bloco de código, a gente preenche a list box tantas vezes quanto forem necessárias, tá? Então, como é que funciona o for? Vamos pegar aquela nossa macro, aquele nosso módulo de exemplo que havíamos criado na aula anterior. Eu vou escrever aqui, ó, sub exemplo 02, que vai ser o for next, tá? Eu vou escrever o seguinte, ó, eu vou declarar uma variável din chamada n do tipo inteiro. E eu vou dizer que n é 8, tá? N é 8, que é o total de linhas que tem ali, ó. E aí eu vou escrever um for. Vou colocar aqui o i, uma variável i. A minha estrutura for next, ela tem essa sintaxe aqui, ó. Eu vou colocar a palavra-chave for, seguida de uma variável. E essa variável, ela vai ter um valor inicial, que vai ser, nesse caso, 1. Por que 1? Porque a primeira linha que temos aqui, ó, é a linha 1, tá? E aí, essa variável i, ela tem que ter um valor final também, que eu vou colocar como 8. E aqui embaixo, next. Então eu tenho um for, que ele é representado, que ele possui uma variável, que nós chamamos de variável contadora, que essa variável, ela inicialmente vai ser 1, e no final ela vai ser 8, tá? Você já vai entender. Eu vou escrever o seguinte, ó, cells, ele vai pedir uma linha para mim, linha i. Coluna, eu vou colocar a coluna 1, que vai ser sempre fixa, a coluna 1. Ponto select, tá? Vou pedir pro Excel começar a rodar o for. Quando ele chega nessa linha de código, a variável i vale 1, tá? Ela vale 1. Portanto, na célula linha 1, porque a i vale 1, ele vai selecionar. Ó, ele selecionou a célula linha 1, coluna 1. Quando ele chegar no next, ele volta, tá? Ele volta para a primeira instrução que está dentro do for. Porém, quando ele volta, a variável i, que é a variável contadora, não vale mais 1, ela vale 1 mais 1, agora ela vale 2. Então agora ele vai selecionar a linha 2, ó, porque i vale 2. Então ele seleciona a linha 2. Quando chegar no next, ele volta, e agora a variável i vale 3. Ela vai sempre incrementando uma unidade a variável contadora. E vai fazendo isso daqui até o momento em que a variável i ela é 8, que foi o que eu defini como sendo o limite máximo. Quando chega no 8, ele sai do for. A minha variável pode começar em qualquer número. Ela pode começar, por exemplo, no 10 e ir até o 15, tá? Isso não tem importância. Porém, ao invés de selecionar, eu quero que ele escreva o seguinte, ó, ponto value, eu quero que ele escreva o próprio valor da variável. Então vamos executar de novo, ó. Ele vai fazer aqui o for, chegou no for, i vale 10. Então lá na linha 10, coluna 1, ele vai escrever 10. Ó, escreveu 10. Aí ele volta. Agora o i vale 11, tá? Vai escrever 11. E assim por diante até chegar no 15, tá? Então isso aqui é uma estrutura de repetição chamada for next. Ela, apesar de um exemplo bem bobo, é uma estrutura de repetição extremamente poderosa, que a gente vai utilizar agora para preencher a nossa list box, ok? Então vamos lá, vamos voltar. A gente vai utilizar diretamente essa tabela aqui, ok? E aí a gente vai partir exatamente
dessa list box inicial. Então eu vou clicar sobre um item, por exemplo, o café. Vou clicar sobre o café e vou clicar em estoque. Ele vai abrir para mim aquela janela, só que ele tem que trazer naquela janela os itens do café, ok? E como temos uma tabela que tem um ID, esse ID na coluna ID é o número de identificação de cada registro, tá? Então a gente precisa sempre que criar uma tabela ter um número de identificação, foi o que eu falei lá na primeira aula. Esse número de identificação vai representar aquele registro como sendo único, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, nesse campo, nesse botão estoque, para ele abrir para mim aquele outro formulário. Porém, a gente vai ter que criar uma função aqui na nossa macro funções para identificar em qual linha da minha tabela está o registro que eu estou procurando, tá? Por exemplo, para você entender melhor, eu estou aqui, ó, com a minha tabela aberta. Eu cliquei, por exemplo, sobre o Danone, que é o registro 8. O VBA tem que saber em qual linha está o registro índice, o registro com o ID é 8. No caso, 8 está na linha 7, tá? Tendo a linha da tabela, da planilha, a gente consegue obter todas as informações dessa linha, tá? Então vamos criar a nossa função aqui, ó. Repara que eu falei sobre a list box, falei sobre aqueles códigos que se repetem. Depois eu te expliquei sobre o for next e agora a gente vai criar uma função para obter o número da linha. Aí a gente vai voltar tudo até chegar de novo na list box, tá? Então é todo um processo de construção, ok? Voltando aqui para as funções. Vou criar uma função chamada, então aqui embaixo, ó, function número linha, tá? Essa função número linha, ela vai identificar em qual linha está um certo ID. Essa função ela vai precisar de um parâmetro que vai ser justamente o ID, ok? Mas não vamos colocar o parâmetro agora. Digamos que o ID seja igual a 6, tá? Digamos que a gente vai procurar um ID que seja igual a 6. Ele vai procurar nessa nossa tabela aqui, ó. Que tabela que é essa? Essa aqui é a tabela que está na planilha W cadastro, tá? Vamos declarar uma variável chamada n as integer. A variável n vai representar o total de linhas que existem na nossa tabela. Portanto, n é igual a w cadastro, que é a nossa planilha, ponto range a1, ponto current region, ponto rows, ponto count, tá? Isso aqui você já aprendeu nas aulas anteriores. Então, n é o total de linhas que existem na nossa tabela. Vamos fazer um teste aqui, ó. Apertar F8, n é igual a 10, tá? Temos 10 linhas na nossa tabela, ok? Bom, agora a gente vai criar o nosso for next. Então, ó, o for, ele vai começar, vamos botar a nossa variável i, contadora, vai começar exatamente na linha 2. Por que o for começa na linha 2? Porque é na linha 2 onde começam os registros. Na linha 1 é o cabeçalho. Então ele vai começar na linha 2 e vai até o total de linhas. Então, tantas quantas linhas forem necessárias, o nosso for vai percorrer, tá? Repare que eu não coloquei o número fixo, coloquei o número variável. Agora vamos fazer verificações. Vamos utilizar a estrutura de decisão if. Então, se o valor que estiver na minha planilha cadastro, cuja célula seja a célula linha I, por que linha I? Porque a linha I está variando. Coluna 1. Então eu quero percorrer nessa coluna aqui, em cada linha. Então a coluna é fixa, porém as linhas elas vão variando, tá? Então, ponto value. Então se o valor dessa célula na planilha cadastro for igual à minha variável ID, então eu sei que a minha linha, ou seja, número linha, é igual à variável i, porque a variável i
representa o número da linha, tá? Então vamos lá, vamos fazer o teste aqui, ó. Vou colocar que o ID vale 2, tá? Para ficar mais fácil. Eu vou executar o passo a passo. Ah tá, eu esqueci de colocar um AND IF. Aqui, AND IF, tem que fechar o IF sempre. Vou executar o passo a passo. N vale 10, o I vai começar no 2 e vai até o N, vai do 2 até o 10. Ele vai começar no 2, na linha 2 e vai até a linha 10, tá? Então ele vai verificar o valor que está na linha 2, coluna 1, que é esse daqui. Linha 2, coluna 1, é igual ao ID, que vale 2? Não, porque aqui está o número 1 e aqui é o número 2, não é igual. Então ele AND IF, ele sai. Chegou no next, ele volta. Agora a variável I vale 3. Então linha 3, coluna 1, é essa aqui, ó, linha 3, coluna 1. Esse valor é igual ao ID? Sim, ele é igual ao ID. Portanto, a minha número linha vai ser igual a 3. Portanto, eu já tenho um valor para o meu número linha. AND IF. Agora ele vai voltar. Mas agora veja que interessante. Como eu já encontrei o número da linha, não faz sentido o meu for continuar rodando, tá? Então, se isso acontecer, para que isso não aconteça, existe uma instrução chamada exit for. Então aqui dentro eu vou colocar exit for. Ou seja, se eu encontrar a minha linha, não precisa mais o meu for continuar rodando, tá? Porque eu já obtive o que eu precisava. Então exit for, tá? Então essa aqui é a nossa função. É a nossa função que vai percorrer essa tabela inteira atrás do nosso ID. A hora que ela encontrar o ID, ela consegue o número da linha da planilha onde está esse ID, que é esse produto, tá? Portanto, a nossa variável ID, só que a nossa variável ID, ela não vai estar aqui. A gente vai colocar como parâmetro. Então, temos uma função chamada número linha, e vamos colocar aqui dentro, ó, ID as long, por exemplo. Então, o parâmetro da função é o ID. Para essa função funcionar, a gente precisa ter um número. E esse número é o ID, que é justamente o que ele vai procurar na nossa tabela. Então temos uma função chamada número linha. Agora vamos voltar para o meu formulário principal, que é esse daqui, ó. Eu vou clicar sobre esse botão, tá? Que é o botão estoque. O que eu preciso aqui, ó? Eu vou criar uma variável chamada ID também, as long, ok? Essa variável ID é o ID. E qual que vai ser o valor da variável ID? O valor da variável ID vai ser o valor da list box que eu cliquei. Então vai ser lista produtos, tá? Lembre-se que essa list box é a lista produtos, tá? Então lista produtos, o valor do ID, ponto, é list box, lista produto, é list box produtos, ponto value, tá? Então o valor do ID é o valor que eu clicar na list box, tá? Vou colocar um stop aqui, ó, pra gente entender isso daqui, ó. Eu vou executar, eu cliquei sobre, bem aqui, ó, sobre o café. Cliquei sobre o estoque, ele parou. No momento em que ele chegar no ID, o valor de lista produtos é igual a 3, ó. Então o ID vale 3. Perfeito? Bom, o ID vale 3. Se o ID vale 3, a gente já tem um parâmetro. Tendo esse parâmetro, a gente pode chamar a função número linha, ok? A gente pode chamar a função número linha. Então aqui temos o ID, a gente vai chamar a função número linha, ok? A função número linha, ela vai servir para identificar em qual linha está o nosso ID, né? E aí, depois que eu fizer isso, eu vou chamar essa list box aqui, ó. Eu vou pedir para abrir essa list box que a gente acabou de construir. Então aqui é o seguinte, eu vou escrever aqui, ó, na list box form início, no botão estoque, eu vou escrever form estoque.show, tá? Ele vai abrir esse formulário para mim. Então eu vou clicar em qualquer um desses aqui, eu vou clicar em estoque, ele vai abrir para mim. Porém, quando eu abrir, eu quero que ele preencha essa list box com os valores que foram clicados aqui, tá? Como é que eu faço isso? Então vamos lá.
eu posso fazer isso diretamente nesse botão aqui, ó, tá? Mas antes eu preciso saber em qual linha está o meu registro. E eu vou obter, obviamente, através da minha propriedade, da minha função que eu acabei de criar, que é a função número linha. Então, eu vou declarar uma variável chamada nlinha, do tipo integer, tá? E quem que vai ser nlinha? Nlinha vai ser igual à nossa função número linha. Então, eu vou chamar a função número linha e como parâmetro eu vou passar o id, tá? Que é o que eu já tenho. Então, executando isso daqui, eu vou colocar o stop aqui, só para você ver, stop aqui. Eu vou clicar aqui no set, que é o arroz, cliquei em stop. Ele vai executar, ele vai chamar a função número linha, ele vai fazer aqui todo o for para encontrar. Ok, a hora que ele encontrou, eu fui muito rápido. A variável nlinha vale 6, tá? Então, ó, o id set, que é o arroz, está na linha 6, ok? Perfeito. Então já temos a nossa linha. Agora que temos o valor da linha, eu vou preencher aquela list box que a gente criou agora há pouco, que é essa list box daqui, ó. Como que eu preencho essa list box estando aqui nesse formulário? Vou fazer aqui dentro do botão estoque ainda um for. Esse for ele vai do 1 até o 8, tá? For i igual a 1 até o 8. E aqui, next. Vou declarar a variável i também. I as integer. E aí, aqui dentro, eu vou começar a inserir linhas na minha list box. Repare que eu estou dentro de um formulário chamado form início, que é esse daqui, tem esse botão. Porém, eu vou inserir linhas nessa list box, que está em outro formulário, ok? No formulário form stock. Então, aqui, nesse botão stock, eu vou escrever o nome daquele formulário, chamado form stock, ponto, lista, detalhes, ponto add item. Então, lá naquele formulário eu vou inserir uma linha. Assim que eu inserir uma linha, a gente vai ter essa... Eu vou colocar aqui, bem aqui, ó. Digamos que essa aqui seja aquela list box, tá? Eu vou representar ela bem aqui, ó, para você entender, para que eu não tenha que abrir o formulário. Então aqui é linha 1, linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, tá? Coluna 0 e coluna 1. Então aqui é aquele formuláriozinho. Qual que é o valor que eu vou colocar exatamente nessa posição aqui, ó? É o ID, lembra? E o ID ele está na primeira coluna. Eu vou clicar em arquivo, opções, fórmulas, e aqui estilo de referência, eu vou colocar, vou marcar para ficar aparecendo números aqui em cima. Então eu quero preencher esse valor aqui, ó, que é o cabeçalho. O cabeçalho sempre vai estar na primeira linha, tá? Isso é importante a gente saber. Então, lista, então form stock ponto lista detalhes ponto list qual linha que eu estou preenchendo é a linha i-1, ok? Porque eu estou no primeiro for, tá? Então i vale 1 e a primeira linha é índice i-1, é sempre 1 a menos, tá? Então a primeira linha é i-1. E a coluna 0. Repare que a primeira coluna da list box é a coluna 0, ok? Nessa coluna, nesse endereço, eu quero colocar o valor que vai estar sempre na primeira coluna da minha tabela, porém na linha 1, ok? Sempre vai ser na linha 1. E na coluna que é variável, tá? Então eu vou percorrer as colunas aqui, ó. As colunas elas vão ser variáveis, a linha ela vai ser a linha 1, sempre. Então é w cadastro, que é essa planilha aqui, ponto cells, qual linha
linha 1, é sempre a linha 1. E a coluna? A coluna é variável. A primeira coluna representada pela variável i, ok? Ponto value. Perfeito. Isso aqui vai preencher apenas essa informação aqui, tá? Que é a informação do cabeçalho. Essa informação aqui, ó, que está na coluna 1, é o próprio produto. Só que esse produto não está na linha 1. Ele vai estar em qualquer linha aqui, que não é a coluna 1. Que não é a linha 1. Porque a linha 1 é o cabeçalho. Mas qual linha que é? Então, form stock, ponto lista detalhes, ponto list. Então, na linha i-1, ou seja, a linha da listbox é a mesma, tá? É a mesma linha da listbox. Continua sendo a mesma linha. Coluna 1, ou seja, que é a segunda coluna, vai ser igual a wcadastro.cells. Agora, qual que é a linha da planilha aonde está o meu produto? É a linha que foi representada pela variável nlinha, tá? que ela foi obtida através da função número-linha. Então aqui é nlinha. Tá? E qual que é a coluna? É a mesma coluna. Então a mesma coluna que vai estar o ID vai ser a coluna que vai estar o ID do produto. A mesma coluna que vai estar o cabeçalho e o nome é a coluna que vai estar o nome do produto. Tá? Então a coluna é a mesma, também representada pela variável i.value. Ok? Pronto. É apenas isso daqui. Essa linha de código, esse bloco de código, talvez tenha ficado um pouco confuso para você. A gente vai executar agora o passo a passo dele, tá? Para você entender. Eu vou clicar aqui. Eu vou escolher um produto, o açúcar, tá? Vou clicar em estoque. Aqui, variável não definida. Eu coloquei n. Ó, isso aqui é importante que eu vou falar agora. Repare que aqui em cima existe essa opção chamada Option Explicit, tá? O que esse Option Explicit faz? Ele me obriga a declarar todas as minhas variáveis. Ele obriga eu a declarar. Se eu tirar esse Option Explicit daqui, eu posso utilizar variáveis sem declarar. Porém, veja como é importante eu declarar variáveis. O Excel está dizendo para mim que a variável m', essa aqui, ó, não foi definida, ok? E realmente ela não foi definida. A variável que eu defini é m'. Só que como eu escrevi errado, o VBA me alerta, ó, essa variável não existe. Se o Option Explicit não tivesse escrito, o Excel iria executar esse código normalmente. Só que o valor dessa variável seria 0. Aí daria um erro no código que eu não saberia qual erro. Eu teria que ficar caçando para entender. Tá? Por isso que é importante usar o Option Explicit. Tá? É óbvio que essa semana, como é muito conteúdo, não tem como detalhar tudo ao máximo. Porém, lá no meu curso, no curso de VBA que eu ofereço, na plataforma VBA Academy, existe um módulo específico sobre variáveis, onde é explicado sobre variáveis com um alto grau de detalhamento. Aliás, tudo sobre VBA, todos os módulos são explicados com um alto grau de detalhamento. Tá? Mas isso aqui é só um parênteses que eu abri aqui para falar sobre o Option Explicit. Então aqui, ó, eu vou escrever n'. Tá? Agora eu arrumei, o VBA me avisou que estava errado. Vamos executar. Executei, parou no stop. Perfeito. Era o que eu queria aqui que ele fizesse. Vamos ficar com 3 formulários abertos agora. Então, ID, olha só. O ID é o número 2, tá? Que é o que eu cliquei na listbox. Agora ele vai chamar a minha variável n', a minha função número-linha, e vai passar como parâmetro o ID que ele obteve aqui. Ó. Chamou a função n' vai caçar para mim qual que é o número da linha que está o ID. Tá? Ele encontrou, ó. Então está na linha 3 aqui, ó. Sai do for. Finaliza a função, volta para cá. Agora, ele vai fazer um for do 1 até o 8. Então, lá naquela list box do outro formulário, ele vai inserir um item. Tá? Ele inseriu um item. E aí ele vai começar a preencher agora aquela list box até o 8. Depois que ele preenche, ele exibe para mim exatamente, ó,
com os dados que ele encontrou, ok? Então isso aqui era o que nós estávamos querendo fazer até agora. Então eu expliquei para você sobre o método addItem, eu expliquei para você que eles começam a partir do zero, depois a gente criou uma função para captar o número da linha, eu expliquei sobre o forNext para você, aí juntamos tudo e chegamos nesse resultado, tá? Agora fica bem mais fácil de trabalhar, eu só vou tirar esse stop daqui para não ficar atrapalhando a gente, tá? Então sempre que eu sei que essa parte da aula foi bastante densa, bastante complicada. Se ficou alguma dúvida, é só você voltar e ver com mais calma, tá? As aulas elas vão ficar gravadas aqui no YouTube até domingo. Então você volta e dá uma olhadinha. Então o que está acontecendo aqui? Eu tenho o meu formulário de início, ok? Eu cliquei sobre, por exemplo, Coca-Cola. Cliquei em estoque, ele vai trazer para mim aqui, ó, as informações sobre Coca-Cola, ok? Então essa parte foi finalizada com sucesso. Agora, o que nós precisamos fazer? Aqui, o que pode acontecer é o seguinte, ó, eu vou salvar, porque eu vou tentar forçar um erro. Salvar o arquivo, vou executar. Eu abri o formulário, não cliquei em nada, vou clicar em estoque. O que vai acontecer? Erro. Erro. Por quê? O ID ele é 0, tá? Então, quando eu não clico na minha listbox, quando eu não seleciono nada, o valor da listbox é 0, tá? Então, como é que eu faço para saber quando que eu cliquei em alguma coisa ou quando eu não cliquei? Lembra da propriedade listIndex? A propriedade listIndex, vamos voltar aqui, ó. Eu falei para você, mas vamos recapitular. MSGbox listbox produtos.listIndex. A propriedade listIndex me diz qual que é o índice da linha que eu cliquei. Se eu clicar na linha 1, listIndex é 0, tá? Se eu clicar na linha 3, listIndex é 2. E se eu não clicar em linha nenhum, listIndex é menos 1, tá? Se eu não clicar em linha nenhum, listIndex é menos 1. Portanto, aqui eu vou escrever o seguinte, ó. Vamos utilizar o if. If listbox lista produtos.listIndex for igual a menos 1, ou seja, se eu não clicar em ninguém, então exiba para mim uma mensagem, msgbox, clique em um produto. Ok. Clique em um produto, VB Critical, vai ser o nosso ícone. Atenção, tá? E aqui, exit, sub, and if. Então, se eu abrir, não clicar em ninguém, clicar em estoque, clique em um produto, ok? Eu clico aqui, aí ele funciona. Perfeito, né? Maravilha. Outra coisa que a gente tem que fazer aqui, ó. Eu tenho o meu formulário estoque, aqui. Eu vou deletar esse botão. Eu vou colocar aqui do lado uma imagem agora. Vou pegar, eu não vou colocar uma imagem nova. Eu vou pegar a imagem, controle imagem daqui, ó. Ctrl C e vou colar aqui, tá? Por que eu fiz isso? Porque aí ele já vem com as propriedades certinhas de tamanho, tá? Para a gente não ter que configurar tudo de novo. Então aqui está o meu controle imagem. Como é que eu vou preencher esse meu controle imagem? Aqui. Esse formulário ele é aberto a partir do nosso formulário início, a partir do clique no botão estoque, tá? E aqui, ó, eu tenho uma variável n'. Essa variável n' vai até a minha tabela e identifica em qual linha está o meu registro. Sabendo qual linha está o meu registro, eu sei em qual linha está a imagem. Ela vai estar na coluna 9, sempre na coluna 9, e na linha que eu identificar, tá? Então eu sei qual que é a imagem, se ela estiver salva no meu computador. Então, facilmente eu posso declarar uma variável chamada caminho, do tipo string. E a variável chamada caminho, então aqui, ó, caminho, ela vai ser um valor que vai estar lá na minha planilha wcadastro.cells, linha. A linha eu consegui através da variável n', e a coluna vai ser 9, ponto value, tá? Então isso aqui
vai retornar para mim o valor que vai estar nessa coluna aqui, em qualquer uma dessas linhas. Vai atribuir a variável caminho. Tendo o caminho, portanto, form stock. Ponto, o nome daquele controle que eu coloquei lá chama-se image1. Como que eu sei que é image1? Porque sempre vai ser image1. Se eu colocar outro, vai ser image2 e assim por diante. Image1 ponto picture igual a load picture, abre parênteses, e aqui dentro em file name eu ponho a variável caminho, que é o caminho da minha imagem. O que vai acontecer? Vamos executar o formulário início. Vou selecionar, por exemplo, a cerveja Brahma, clicar aqui, ó, ele vai vir com a cerveja Brahma, ok? Perfeito, né? Então está funcionando esse daqui agora. Agora vamos configurar esse formulário, que já deverá estar funcionando, esse aqui, ó, para quando eu clicar no botão, ele vai fazer para mim, ele vai colocar lá na minha base de dados a quantidade que eu quero que ele coloque. Então, para isso, vamos criar uma base de dados. Então, vamos criar uma base de dados nova, essa aqui mesmo. Que eu vou usar essa aqui mesmo. Então, essa planilha aqui eu vou chamar de estoque, tá? É aqui onde vai ficar a movimentação no estoque, ok? Eu vou voltar com as minhas... Eu vou voltar aqui com a minha linha de grade. Eu vou preencher aqui, então, o ID. Então, eu vou ter o ID do produto, tá? O que mais que eu posso colocar aqui? O nome do produto, será? Que é importante. Tá, vamos colocar o nome do produto. Vou colocar aqui, ó, entrada. No caso, seria a quantidade que entrou. Saída, a quantidade que saiu. Vou colocar também a data que foi feito o registro. E a hora também, separado. Tá? Então, eu tenho uma tabela onde vai armazenar para mim. As movimentações no estoque, tá? E isso vai acontecer sempre que eu clicar num botão. Então eu vou, aqui dentro eu vou colocar um botão. Antes disso, antes de colocar um botão, eu preciso saber se eu quero entrada ou se eu quero saída e a quantidade que vai entrar ou que vai sair. Então vamos colocar agora um option button. É esse botãozinho aqui, ó, botão de opção. Vamos colocar bem aqui, ó, option button. Esse option button pode ser entrada ou saída. Eu posso deixar exatamente dessa forma aqui, ó, entrada ou saída. Como também eu posso configurar uma imagem para colocar aqui, para eles ficarem mais apresentáveis, tá? Isso fica a gosto do cliente, fica a gosto de cada um. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma imagem para eles ficarem mais apresentáveis, porque não custa, né? Então aqui dentro, na nossa tabela de figuras, vamos criar uma imagem. Deixa eu pegar então esse aqui mesmo, fazer uma cópia dele, aqui está a sua cópia, vamos deixar ele assim, e vamos verificar qual que é as dimensões do nosso label. Vamos nomear esse label, com esse option button como option button, não, opção entrada. Vamos colocar um nome que você consiga identificar. E o outro vamos chamar de opção saída. Ok. Esse label, ele possui uma dimensão. De a altura dele 21,75. Então a altura dele é 21,75 e a largura dele 78,75, ok? Bom, então vamos clicar aqui para copiar, clicar aqui, botão direito, propriedades, e aqui eu vou colocar a largura, aliás, essa foi a altura, aqui a largura agora, Ctrl V.
Perfeito. Aqui está então, esse vai ser a entrada. Entrada, eu vou alinhar isso daqui na parte esquerda. Ok? Alinhei ele bem na parte esquerda, por quê? Eu dei um Ctrl C, eu vou colocar ele aqui na entrada, na propriedade Picture, eu vou colar, e ele colou ali, ó. Ok? E aí eu vou clicar aqui, ó, em Alignment. Cadê? Alignment, e vou alinhar à esquerda. Ok. Agora sim. Temos aqui o nosso controle. Eu posso até aumentar um pouquinho aqui, ó. Então temos aqui, ó, a entrada, tá? O caption, eu vou tirar o caption. Vou apagar esse caption daqui. Aqui temos a entrada, tá? E aqui vamos ter a saída. Então a saída é só eu pegar aqui. Deixa eu ver se está certo essas... Aqui é a saída. Então saída. Então Ctrl C. E vou colar aqui nesse outro, bem aqui na propriedade Picture. E vou alinhar também aqui Left. Alignment, vou colocar Left para ele ficar alinhado à esquerda. Vou clicar nesse, criar o mesmo tamanho, ambos, ok? Estão ambos com o mesmo tamanho. Repare que eles são bem menores, né, do que aquele que a gente viu. Mas enfim, entrada e saída, tá? Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho deles. Agora sim, ó, você vai aumentando aí, ó, até ficar na resolução boa. Pronto. O de baixo eu quero que fique igual ao de cima. Clico no de baixo, clico no de cima por último. Criar o mesmo tamanho, ambos. Pronto. Vou alinhá-los agora às esquerdas. E vou subir. Subi, agora eu vou alinhar às esquerdas. Bom, então aqui eu vou definir se ele vai entrada ou saída. Vou clicar aqui, vou clicar na list box e vou alinhar todo mundo à esquerda, tá? O que vai faltar aqui? Um botão de cadastrar, um botão de sair, caso eu queira sair, e o botão de quantidade, tá? Então aqui eu vou colocar um label, bem aqui, ó. Esse label eu vou escrever nele quantidade, ok? Vou colocar bem aqui assim. Bem aqui está o meu label quantidade, ok? Aqui embaixo eu vou colocar um test box, então eu vou colocar um test box bem aqui. Isso aqui não é um test box, é aqui, ó, caixa de texto. Vou colocar aqui. Eu vou clicar sobre essa caixa de texto, eu vou vir até a propriedade Special Effect. Cadê ela? Alfabético, Special Effect, cadê? Tá aqui, ó, vou colocar o 3, que é o que eu mais gosto. E vou aumentar assim um pouquinho o tamanho delas aqui. Clicar aqui, ó, criar o mesmo tamanho, ambos, tá? Para ficar assim. Clicar sobre essa aqui, vamos alinhá-lo, esse texto, ao centro. Propriedade Test Align, Center, clicar aqui, alinhar centros, tá? Eu vou clicar aqui e vou alinhar aos meios, ó. Esse aqui também é a mesma coisa, alinhar aos meios para ficar todo mundo alinhadinho ali, ok? Esse test box aqui, vamos definir uma fonte para ele. Assim tá bom. Eu vou definir essa fonte, vou definir agora esse test box para ficar no centro. Então test align center. E aquela propriedade selection margin que eu expliquei nas aulas passadas, eu vou marcar como falsa também. Então cadê o selection margin? Aqui. Pronto, vou aumentar, eu vou diminuir um pouquinho desse, não está muito... Assim tá bom agora. Tá? Então aqui é a quantidade agora. Que eu vou entrar com a quantidade, vou marcar se é entrada ou saída, e aí eu vou clicar no botão, vou tirar esse caption daqui. Aí eu vou clicar no botão cadastrar, que eu vou colocar exatamente agora. Botão cadastrar, eu vou colocar um label bem aqui, tá? Bem aqui, ó, esse label. Aqui eu acho que tá bom, né? Alinhado aqui,
direitas. Esse test box aqui, ó, eu tenho que nomeá-lo também como txt quantidade, tá? Então tudo que eu vou colocando eu vou nomeando para eu conseguir programar depois de forma mais fácil. Eu vou agora pegar esse próprio botão aqui que eu já criei nele, eu vou tirar essa macro daqui. Eu vou apenas pegar as dimensões desse label, que é o height, que é a altura, é 18. Então aqui é 18 e aqui eu já vi que é 72. Eu vou clicar aqui, Ctrl C, eu vou clicar aqui, vou colocar essa dimensão. A mesma coisa para a largura. Ok. E aqui eu vou só diminuir essa minha fonte. Ok. Clica aqui, Ctrl C, clica sobre o label, vem até a propriedade Picture e cola a tua imagem. Olha lá, cadastrar. Legal. Aí vem para baixo, arrasta segurando o Ctrl. Esse botão aqui, o de cima, eu vou nomeá-lo como BT cadastrar. O botão de baixo eu vou nomeá-lo como BT cancelar, tá? E eu vou pegar exatamente esse mesmo botão, vou escrever cancelar sobre ele, cancelar, e eu vou deixar esse botão com o fundo vermelho. Então formatar a forma, preenchimento vermelho. E vou tirar esse contorno aqui também, ou vou deixar vermelho. Ctrl C, vamos colar aqui na propriedade Picture. Pronto, o nosso formulário ele já está pronto, né? Está pronto aqui o nosso formulário. Óbvio que depois eu vou ter que botar aqui embaixo um label para ele ficar bonito, para ficar aquelas cores, né? Porém, agora a gente precisa da parte mais importante, que é programar isso daqui. Quando eu clicar sobre cadastrar, eu quero que ele pegue o produto que está aqui e cadastre, tá? Então essa parte aqui era a parte que não é tão difícil assim, tá? Bom, eu vou clicar sobre o botão cadastrar. Então aqui está BT cadastrar, underline clique. Vamos lá então. A primeira coisa que eu preciso saber, a quantidade. Vou declarar uma variável chamada quantidade as integer, que seja, digamos que sempre vai ser um número inteiro, tá? Integer. Bom, essa quantidade ela vai ser o valor que vai estar naquele test box, quantidade. Porém, lembre-se que aquele test box ele precisa estar preenchido com um número. A pessoa pode ir lá e preencher uma letra, ou uma figura, ou qualquer coisa, eu ia falar uma figura, ou pode deixar em branco, tá? Isso não pode acontecer. Então vamos verificar se esse test box, chamado txt quantidade, está devidamente preenchido com um valor numérico, ok? Então, primeira coisa, if, qual que é a função? isNumeric. Se, então, txt quantidade ponto value for igual a falso, ou seja, se isso aqui não for um valor numérico, então vamos exibir a mensagem para o usuário. msgbox preencha uma quantidade válida, ok? vbCritical, que é o negocinho lá. Aliás, o critical é o vermelho, né? O exclamation, que é o ícone amarelo. vbCritical, informação, título vai ser atenção. Exit. Vamos selecionar aquele test box, ou seja, txt quantidade, ponto set focus. E exit sub. Else, ou seja, caso contrário, caso seja um número, então a nossa variável quantidade vai ser exatamente o valor que vai estar no nosso txt quantidade, ponto value, and if. Então a primeira verificação a gente já fez, se aquilo que está preenchido é uma quantidade válida. Vou clicar sobre cadastrar, variável não definida, ele me mostrou novamente,
que essa variável não está definida porque eu escrevi errado, porque está o option explicit, ok? Preenche uma quantidade válida, ele vai vir para cá, ok? Então ele já está verificando corretamente. O próximo passo é a gente saber qual que é o ID do produto. Então, ó, ID as integer. Mas como que eu vou saber qual que é o ID do produto? Lembre-se que isso aqui é um formulário que tem uma list box, e nessa list box vai estar marcado o ID, tá? Porque essa list box ela só vai funcionar a partir desse formulário. Então eu vou clicar aqui, vou clicar em estoque, repare que o ID está bem aqui, ó, na linha 0, coluna 1. Então o ID está na linha 0, coluna 1, ele sempre vai estar ali, ok? Então, quando eu clicar nesse botão cadastrar, o ID ele vai ser o valor que vai estar na minha list box, na minha lista detalhes, ponto list, linha 0, coluna 1. Tá? Então, nós já temos o ID. Vamos pedir para exibir uma mensagem em messagebox o nosso ID. O que vai acontecer aqui? Obviamente, eu preciso executar a partir desse formulário. Então, ó, o ID é 6, cliquei em cadastrar. Opa, preenche uma quantidade válida, ok. Vou botar aqui uns 33. Cliquei em cadastrar, ID é 6. Tá? Então, já temos o ID. Agora que temos o ID, vamos cadastrar aqui na nossa tabela que criamos agora. Temos uma planilha chamada estoque. Essa planilha, vamos nomeá-la aqui no VBA. Repare que plan 2, vamos nomeá-la como w_stock. w_stock, tá? Agora a gente vai preencher essa planilha. Então aqui no meu formulário, botão cadastrar, eu vou declarar uma outra variável chamada n as integer. O que a variável n vai ser? O total de linhas que existem na minha tabela. Então n vai ser igual a w_stock, que é a nossa planilha, ponto range a 1, ponto current region, ponto rows, ponto count. Ok? Então n é a quantidade de linhas que vai ter aqui. Porém, vamos cadastrar sempre na próxima linha. Ou seja, n é igual a tudo isso daqui mais 1. Perfeito. Ok. Agora é o seguinte. Vamos cadastrar. Então, w_stock aqui embaixo. Ponto cells. Qual que é a linha? N. Coluna, primeiramente, coluna 1. Ponto value. Vamos cadastrar nessa coluna aqui o ID, tá? Que é representado pela variável ID. O próximo passo é cadastrar o nome do produto. Então, w_stock.cells, linha N, coluna 2 agora, ponto value. E o nome do produto, onde que ele está? O nome do produto ele vai estar na list box também, tá? Vamos executar aqui então para você ver. Vou clicar aqui, executou aqui, o nome do produto está bem aqui, ó, na linha 1, coluna 1. Tá? Então, o nome do produto está em linha 1, coluna 1. Então, aqui no nosso botão cadastrar, ele vai estar na nossa lista detalhes, ponto list, linha 1, coluna 1. Tá? Depois, a gente vai cadastrar a quantidade que entrou e que saiu. Mas aqui temos um problema. É entrada ou é saída? Não sabemos ainda. Então, vamos pular para linha 5, para a coluna 5, que é a data. Tá? Então aqui, ó, w_stock.cells, linha N, coluna 5, ponto value, vamos colocar a data. A data atual vai ser sempre a data atual, representado por uma função. Tem uma função que traz a data atual, chamada date, ok? Depois w_stock.cells, linha N, coluna 6, ponto value, que é exatamente essa coluna aqui, ó. Vamos colocar a hora atual. Tem uma função também que faz isso, que é a função chamada time, ok? Pronto, aqui já está funcionando. Vamos lá. Vamos testar então. Vamos exibir uma mensagem no final. msgbox, produto cadastrado, ou adicionado, né? Atualizado. Produto atualizado com sucesso. Ok? VB information,
que é o ícone de informação, mensagenzinha, informação. Ok, vamos fazer um teste agora. Então temos aqui o nosso form início, vou clicar em café, vou adicionar o estoque e vou colocar, por exemplo, 100 no café. Cadastrar, produto atualizado com sucesso. Olha o que ele fez, olha que legal. Ele cadastrou o café, tá vendo? Ó, e ID 3, a data atual, que é 4/10, e o horário, que agora são 5 horas da manhã, estou gravando esse vídeo. Ok, ele vai colocar o horário atual. Bom, agora é o seguinte, mas e a quantidade? Entrada ou saída? Não cadastrou a quantidade. Por que não cadastrou? Porque não sabemos se é quantidade ou se é entrada ou se é saída. A gente só vai saber se é entrada ou se é saída quando o cara clicar sobre um desses botões aqui, ó, tá? Repare que ambos os botões, eles estão desmarcados quando o formulário aparece. Quando eu marco um, ele fica marcado, aí depois que eu vou marcando, eles não se desmarcam mais. Sempre um ou outro vai estar marcado. Porém, quando ele abre, o formulário está desmarcado, os dois são desmarcados. Então, nesse botão aqui, ó, a gente tem que verificar, primeiramente, se os dois estão desmarcados. Como é que eu verifico se duas coisas ao mesmo tempo? Vamos aqui é a parte de verificação, né? Verificação. Tá, isso aqui é tudo verificações. Então, primeiro ele verifica se o valor lá é numérico, depois ele vai verificar o seguinte, ó. Se opção saída, opção entrada, ponto, value for igual a false, ou seja, se o negocinho lá, entrada, não tiver marcado, e, então, end, opção saída, ponto, value, também for igual a false, ou seja, se os dois estiverem desmarcados, então ele vai exibir para a gente uma mensagem em message box, ó, em message box, escolha entrada ou saída, tá? VB critical, atenção, vai ser a mensagem, tá? Atenção. E aí, exit sub, end if, ok? End if, tá? Então, quando eu inicializo o meu formulário e já clico em cadastrar, primeiro vai pedir para preencher uma quantidade, então preencher a quantidade. Quando eu clico em cadastrar, ele vai mandar eu falar, ó, escolha entrada ou saída, que eu tenho que escolher um dos dois aqui, ó, tá? Aí digamos que eu escolhi entrada. Bom, se eu escolhi entrada, ele tem que adicionar na coluna 3. Se eu escolhi saída, ele tem que adicionar na coluna 4, tá? Então vamos criar uma variável agora que vai representar a coluna que ele vai ter que adicionar. Então aqui em cadastrar, eu vou criar uma outra variável chamada, digamos, coluna, do tipo inteiro, ok? E aqui embaixo, se ambos estiverem desmarcados, ele vai cair aqui dentro. Porém, se um deles estiver marcado, já é suficiente. Então, else if, por exemplo, se opção entrada.value for igual a true, ou seja, se o primeiro estiver marcado, se a opção entrada estiver marcado, a nossa variável coluna vai ser igual a 3. Se a entrada estiver marcado, coluna vale 3. Aí, else if, se opção saída ponto value, ou seja, se a saída ponto value for igual a true, ou seja, se a opção saída estiver marcada, então a coluna vai ser igual a 4, tá? E end if. Agora eu tenho uma variável coluna, que ou ela vai ser 3 ou ela vai ser 4. Ela vai ser 3 se o botão entrada estiver marcado e ela vai ser 4 se o botão saída estiver marcado. Aí aqui embaixo, basta que eu escreva o seguinte, ó, wstock.cells. A linha vai ser n e a coluna vai ser a coluna representada pela variável coluna, que vai ser 3 ou 4. Ponto value, vamos colocar o que nessa coluna? A quantidade, que é representada pela variável quantidade. Repare que temos várias, tudo aqui é variável, tá? Então é importantíssimo esse conceito de variáveis. Vamos fazer um exemplo aqui agora. Vamos lá. Agora exemplo real, exemplo prático. Vamos pegar o açúcar, estoque, está aqui o nosso querido açúcar,
eu vou clicar em cancelar, em cadastrar, ó, preenche uma quantidade válida. Então vou colocar, por exemplo, 100. Cliquei em cadastrar, ó, escolha entrada ou saída. Vou clicar em entrada, ele vai cadastrar a nossa entrada. Agora eu quero uma saída, eu quero cadastrar, sei lá, 50 como saída. Então cadastrar, ó, produto atualizado com sucesso. Ele cadastrou 100 para a entrada, 50 para a saída, ok? Agora, depois que ele faz isso, a gente precisa atualizar a nossa lista de produtos, ok? Essa lista aqui é chamada quantidade. E para fazer isso, a gente vai utilizar o Worksheet Function, ok? Worksheet Function, como é que funciona isso? Digamos que eu tenha aqui, ó, eu tenho aqui, ó, na minha movimentação de estoque, eu tenho o açúcar, que entrou 100 e saiu 50. Então tem uma função aqui, ó, uma formulinha na planilha, igual soma C. O que o soma C faz? Ele tem 3 critérios só. O primeiro argumento é o intervalo para critério. O intervalo para critério é justamente uma coluna que eu vou avaliar o que está ali dentro. Bom, essa coluna é justamente a primeira coluna, tá? Dessa tabela aqui que eu quero somar. Depois o critério, ou seja, o que eu estou avaliando aqui nessa coluna, quem que eu quero encontrar? Eu quero encontrar justamente esse valor aqui, ó, o ID. Tá? Então eu quero naquela coluna procurar o número 2. Aí o terceiro parâmetro é o intervalo da soma, ok? Intervalo da soma é a coluna 3, a coluna entrada. Eu dou um Enter, ele vai trazer 100. Tá? 100 porque eu apenas considerei as entradas. Aí eu subtraio isso daqui da mesma soma, só que aí eu vou somar o que está na coluna 4. Tendo o total de entrada e o total de saída, eu tenho também o saldo total. Tá? Vamos criar uma função para fazer isso, ok? Então vamos aqui para o nosso módulo de funções e vamos criar uma função function. Então function, vamos chamar essa função de saldo, tá? Ok, função saldo. A função saldo, ela vai precisar também de um argumento que vai ser o ID. Então, a gente tem que saber qual ID ele está procurando, ok? Vamos colocar depois esse ID. Vamos declarar inicialmente a variável ID aqui dentro, depois colocamos como parâmetro. Vamos criar uma outra variável chamada base as range. Essa variável base vai ser justamente a base aqui, ó, que vamos analisar, tá? Então, a variável base, então set base vai ser igual a w, essa planilha é a planilha estoque, lembre-se, .range a1, .current region. Então, a nossa variável base é todo esse intervalo aqui, ó. Vamos criar outras duas variáveis. Uma variável vai se chamar soma, vai se chamar entrada, aliás, as integer, e a outra variável vai se chamar saída as integer. Uma vai representar o total que entrou, a outra vai representar o total que saiu. Então a variável entrada vai ser igual ao total que entrou. Mas como que eu calculo o total que entrou? Através de worksheet function. Então, worksheet function. Ponto. Qual que é a função que eu vou utilizar? É a função soma C, que é SUMIF. Olha lá, SUMIF. Lembre-se que tinham 3 critérios. O primeiro intervalo para critério o primeiro argumento é o intervalo para critério. O intervalo para critério é justamente esse intervalo aqui, ó, que é a primeira coluna da base. Bom, se é a primeira coluna da base.columns 1, ok? É bem simples, é bem intuitivo quando a gente trabalha com os objetos e suas propriedades. O segundo argumento é o critério, e o critério é o ID. ID, representado pela variável ID. O terceiro argumento é o intervalo para soma. O intervalo para soma é a entrada, que é a coluna 3. Portanto, eu vou colocar aqui, ó, base.columns 3. Pronto, eu já tenho a entrada total, ok? Digamos que o meu ID seja igual a 2, né? Que era o açúcar, ó, 2. Vamos executar.
entrada deu 0. Ah, realmente não tem nada na entrada. Obviamente ele traria 0, né? Deixa eu colocar aqui 100 e 100 agora. $200, tá? Então tem 200 aqui. E a saída? É exatamente a mesma coisa, a saída. Então, saída, vamos utilizar o worksheet function. Nem faz sentido eu digitar tudo de novo, é exatamente a mesma coisa, tá? Com exceção, a única exceção, que o intervalo para soma vai ser a coluna 4 aqui, ó, tá? Coluna 4. Perfeito. Vou deletar isso daqui, essa movimentação. E agora o resultado da minha função, eu vou apagar o id daqui, porque o id ele vai ser um parâmetro, id as_long, tá? O id ele tem que ser passado quando a gente for chamar a função, tá? Então eu vou deletar essa declaração do id também, tá? Bom, aí o resultado, saldo, vai ser igual a entrada menos saída, tá? Pronto. A minha função saldo já está pronta, já está funcionando para eu calcular o total. Então eu tenho aqui, voltando para a minha planilha de estoque, quando eu clicar sobre esse botão, ele vai executar todo o processo de salvar na base, ok? E aí ele já tem que atualizar aqui, ó, ele tem que atualizar a minha lista de produtos, tá? A minha lista de produtos. E como que eu faço para atualizar a minha lista de produtos? Ele tem que achar a linha, ou seja, através do id, achando a linha, ele tem que preencher a quantidade, ok? Vou botar qualquer coisa aqui, ó. Então aqui, depois que ele preencher todo mundo, ele vai lá na minha planilha, a minha planilha principal, é essa aqui, ó, lista de produtos. Então w cadastro, tá? Então a minha lista de produtos é a minha planilha cadastro, .cells. Qual que é a linha que está o id? A gente já sabe que é a linha representada pela variável n', tá? Tá aqui, ó. A variável, aliás, nem é aqui que está a variável n'. Aqui não está a variável n', não. Então vamos declarar uma variável din n' as integer, tá? N' vai ser igual ao que? Já temos uma função que faz isso, tá? Por isso é importante a gente criar funções. Não precisamos criar um código de novo para achar a linha. Temos a função chamada número linha. Aí passamos apenas como parâmetro o id, tá? Porém o id, ele só vai aparecer aqui embaixo, né? Então Ctrl X no id e vamos colocar o id aqui em cima, ó. Pronto, aqui em cima está o id. Aí ele vai chamar a variável n', vai chamar a função número linha, então temos o número da linha já na tabela em que está o nosso registro que vai ser atualizado, ok? Então w, mais uma vez, cadastro, .cells, a linha é n', e a coluna é a coluna 6, tá? Coluna 6. Então nessa coluna 6, .value, vamos colocar o valor que é o saldo. E o saldo a gente obtém através da função saldo e passamos como parâmetro o id, ok? Pronto, tá aqui, ó, o id tá aqui. Porém, vamos declarar o id como long. Essa função ela vai dar um erro aqui, ó, se eu for executar. Vamos pegar desde o começo aqui, ó. Pegar aqui o início, executar. Clicar aqui na cerveja Brahma de novo. Vamos colocar 100, clicar em entrada aqui, ó. Cadastrar, ó, tipo incompatível de argumento, tá? Porque a minha função, o id, ele é uma variável do tipo long, porém aqui eu estou declarando o id como número inteiro. São erros bem sutis, mas que atrapalham completamente se você não souber
Então aqui é long, pronto. Agora vai resolver. Vamos criar, vamos executar aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar, eu tenho aqui, ó, digamos, vou pegar o arroz. Clicar aqui no arroz. Vamos colocar 100 unidades, entrada, cadastrar. Automaticamente já cadastrou aqui o saldo, ok? Vou botar uma saída agora de 10, cadastrar. Repara que tem 90 agora, tá? Então está funcionando, tá? É bem simples, a gente vai criando funções, parece complexo, mas a gente vai criando funções, depois que ficar pronto ele fica perfeito, tá? Então o que falta a gente fazer aqui, ó? O estoque baixo. Então a gente tem que saber se esse estoque está acima, se ele está abaixo do mínimo ou não. Isso é importante, né? Então repare que o estoque baixo, basta verificar se a quantidade é menor do que o estoque mínimo ou não. Se for menor, é sim a resposta. Se for maior, se não for menor, é não a resposta. Vamos criar uma função para isso. Como é um código tão simples, nem precisava criar uma função, mas vamos criar para ficar organizado. Então, function estoque baixo, tá? Essa função estoque baixo precisa de dois parâmetros também, que vai ser a quantidade que eu tenho no estoque, do tipo inteiro que seja, e o estoque mínimo. Estoque mínimo as integer, tá? Então eu vou criar uma função que possui dois argumentos, tá? Se a quantidade que eu tenho no meu estoque for menor do que o estoque mínimo, estoque. A outra coisa que eu esqueci de falar, agora eu lembrei, que é o seguinte, ó. Se a quantidade for menor do que o estoque, para eu completar aqui, ó, aperta Ctrl espaço, tá? Ó, Ctrl espaço, o Excel ele lista para mim tudo que começa com aquilo ali, tá? O estoque mínimo tá aqui, ó. Se eu escrever lá estoque, por exemplo, deixa eu tirar isso aqui, estoque M, der um Ctrl espaço, ele já completa para mim. Se for a única opção, ele completa. Então, se a quantidade for menor do que o estoque mínimo, então a minha função estoque baixo, ó, estoque baixo, ela vai ser igual a sim, tá? Else, caso a minha quantidade não seja menor do que o estoque mínimo, então minha função estoque mínimo vai ser igual a não. And if. Temos uma função chamada estoque baixo que vai... Opa, aqui é estoque baixo. Já ia dar um erro. Tá, então temos uma função que verifica se o estoque é baixo ou não. Essa função vai ser chamada exatamente aqui, ó, quando a gente entrar com esse cadastro, tá? E aqui, ó, vamos escrever o seguinte, ó, wcadastro.cells, a linha, a n linha, coluna 7 agora, tá? Coluna 7 ponto value. Vamos preencher essa coluna com um valor. Esse valor é estoque baixo, sim ou não. Vamos chamar a função estoque baixo. Essa função precisa de dois argumentos. Qual que é o primeiro argumento? O primeiro argumento é justamente a quantidade que eu tenho no meu estoque. E essa quantidade é representada pela variável saldo, tá? Ó, tá aqui, ó, saldo. A função saldo. Vamos colocar a função saldo dentro da função estoque baixo. A função saldo vai lá buscar o saldo que representa a quantidade. E o estoque mínimo, qual que é o estoque mínimo? O estoque mínimo é o valor que tem aqui, ó, tá? Mas como é que eu vou saber qual que é esse valor? Vamos criar uma função aqui, chamada estoque mínimo. Aliás, uma função não, desculpem, uma variável para ficar mais organizado. Então, temos uma variável chamada estoque mínimo, as integer, ok? A variável chamada estoque mínimo, vamos colocar aqui mesmo, a estoque mínimo. Essa variável, ela é o valor que está na minha planilha, cadastro.cells, linha é n linha, e a coluna é coluna 5, tá? Então o valor que está bem aqui, ó,
vai ser representado pela variável, vai ser atribuído à variável estoque mínimo. Portanto, aqui, na hora de chamar a função estoque baixo, vamos passar como parâmetro estoque mínimo o valor estoque mínimo, que é a variável estoque mínimo, ok? Aí ele vai preencher para a gente o valor sim ou o valor não. Vamos executar agora. Mais uma vez, Danone, estoque, vamos colocar a entrada, vamos colocar, por exemplo, 100. Cliquei em cadastrar, produto atualizado com sucesso. Temos aqui então o Danone. Cadê o Danone? Não apareceu. Cadastrar de novo, produto atualizado com sucesso. Ah não, tá, ele está atualizando lá ele está atualizando aqui. Ele está atualizando na planilha, não está atualizando ainda na list box. Bom, então é o seguinte, já está funcionando. Agora, isso aqui vai estar aberto, tá? Aí quando eu fechar essa list box, eu quero que ela atualize. Quando eu fechar esse formulário, eu quero que ele atualize a list box. Ou eu nem preciso fazer isso. Eu posso atualizar minha list box antes mesmo de eu fechar. Aí ficaria um pouco mais cheio de códigos aqui nesse botão cadastrar, tá? Então aqui eu posso fazer o seguinte, eu atualizei tudo que eu tinha que atualizar, tá? Aí aqui embaixo eu vou escrever o seguinte, ó, eu vou chamar macro filtro. Lembra o que a macro filtro faz? Ela só filtra. Então call filtro. Então ela vai filtrar os valores que estão aqui, tá? E aí na sequência eu atualizo a minha list box que está no meu formulário início, ok? Ela chama-se list box produtos. Então aqui, ó, quando eu clicar nesse botão cadastrar, eu já vou aproveitar para atualizar a minha list box. Ou seja, aqui eu tenho que chamar aqui eu tenho que escrever o nome do formulário. Form form início. Form início. Ponto listbox produtos. Ponto row source igual a. Lembra que tínhamos uma função para isso? A função é lista produtos. Ok. Vamos executar aqui. Vou executar, vamos lá. Clicar sobre a carne moída. Aqui está a carne moída. Vamos inserir aqui, ó, 100 quantidade, cadastrar. Ó, já atualizou aqui, ó, para 100, tá? Vamos colocar mais 200. Cadastrar. Olha lá, agora tem 300, tá? Não está abaixo do estoque. O estoque, a quantidade não está abaixo do estoque mínimo. Vamos colocar, por exemplo, aqui, ó, o arroz agora. Aí eu tenho que sair, pegar aqui o arroz. Ó, o arroz, estoque. Vamos colocar 10. Repare que o arroz ele está com 10, porém o estoque mínimo é 600. Está abaixo do estoque, está sim, ok? Bom, a gente está fazendo o seguinte aqui, ó, a gente tem que clicar aqui, aí clicar no estoque para abrir essa janela. Vamos fazer agora o seguinte, quando eu der um duplo clique aqui, ó, eu já quero que ele abra também a janela, tá? Então nesse caso basta que eu faça o seguinte, ó, quando eu der um duplo clique, eu quero que ele abra a janela, tá? Eu quero que, então quando eu clicar sobre essa list box, eu quero que ele execute a ação semelhante ao clicar sobre esse botão aqui, ó. Como é que eu faço isso? Duplo clique na list box, eu vim para o evento clique, mas eu vou alterar o evento para double click, ok? Aí aqui eu vou chamar o evento que está associado ao botão estoque, que é bt estoque underline click. Então agora eu dar um duplo clique sobre a list box é a mesma coisa que eu dar um duplo clique sobre o botão, tá? Então eu vou dar um duplo clique aqui em café, ele vem para mim aqui o café, ok? Ó, vamos configurar agora o botão cancelar. Então temos aqui, ó, esse botão chamado cancelar. Vamos apenas colocar lá unload me para fechar o serviço aqui.
Então, vamos ver se está funcionando. Eu vou clicar em novo produto, ele vai vir um novo produto, cancelar, cancela. Estoque, opa, não faz nada. Ok, temos um açúcar. Vou clicar em cancelar, ele fechou. Ok? Bom, está funcionando agora. Aqui ele filtra, vamos pegar aqui um filtro. Outra coisa importante que eu já estava esquecendo é o seguinte, ó. Quando eu clicar nesse botão estoque baixo, clicar em pesquisar, eu quero que ele filtre para mim aqui, ó, apenas os itens que estão marcados como sim, né? Então vamos voltar e pesquisar qual que era qual era a macro que fazia o filtro. Vou dar um duplo clique aqui. É exatamente essa macro aqui, ó, tá? O botão pesquisar. Eu tenho aqui um botão filtro, o filtro só faz o filtro. Então é esse botão aqui que faz o filtro, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer um C, ó. C. Esse negócio aqui, ó, chama-se checkbox estoque baixo, tá? Checkbox, caixa de listagem, não, caixa de seleção, tá? Caixa de seleção. Então, C. Checkbox CKB, que é o nome que a gente deu para ele, né? Repare que demos o nome com 2i, e eu pelo menos escrevi com 2i, agora deixa. Se aquilo ali, ó, estiver marcado, ou seja, se o valor for true, então eu vou escrever lá na minha planilha filtro, que é essa aqui, ó, exatamente nessa célula aqui, ó, exatamente nessa célula, eu vou colocar a palavra sim. Portanto, w_filtro.cells linha. A linha é a linha 2, coluna 7, ponto value vai ser igual a sim, and if. Então, se eu marcar aquele botãozinho, ele vai escrever aqui a palavra sim. E aí ele vai filtrar para mim apenas o que está abaixo do estoque mínimo. Vamos fazer um exemplo. Eu estou aqui, cliquei em estoque baixo, eu vou clicar sobre o botão pesquisar, repare que ele escreveu sim e filtrou apenas os que estão abaixo do estoque. Quando eu clico ali, quando eu tiro o estoque e clico em pesquisar, ele traz todo mundo de novo, ok? Bom, agora é o seguinte, então já está pronto o nosso sistema, tá? Ele já está funcionando, as partes principais dele já estão funcionando. Temos que fazer algumas pequenas adaptações aqui para ele ficar com aquela cara que estava aquele que nós nos propusemos a fazer lá no início. Primeiro, repare que eu tenho alguns labels aqui, ó, tá? Chamados de BT novo, BT estoque, BT limpar, BT pesquisar. E aí aqui, ó, eu quero fazer o seguinte, eu vou botar, lembra que naquele outro lá, ele tinha todo um esquema de cores, né? Vamos pegar lá o esquema de cores do outro lá. Era esse daqui, ó, cadastro de produtos 2. Tá abrindo aqui, ó. Esse aqui, ó, tem todo um esquema de cores. Esse aqui é roxo, é tudo roxo. Eu abro, ele é tudo roxo. Eu posso alterar esse esquema de cor. Eu quero colocar, por exemplo, eu quero que ele fique preto agora. Não quero que ele fique roxo. Eu não gostei desse roxo. Eu quero que ele fique preto. Então eu vou botar aqui. Deixa eu procurar aqui meu negócio que fazia eles ficarem... Eu tinha uma função que eu tinha criado aqui. Deixa eu procurar essa função. Tá aqui embaixo. Aqui, ó. Cor branca. Eu tinha uma função chamada... Não tá aqui, deixa eu procurar. Tá aqui, ó. Então, digamos que eu quero que ele fique preto. Basta que eu altere um parâmetro, apenas um parâmetro, que automaticamente ele fica preto, tá? E aqui, ó, quando eu passo o mouse sobre esses botões, repare que embaixo ele fica pintadinho também, tá? Vamos aprender a configurar isso agora. Essa é a parte final. Vamos apenas começar fazendo essa aula. Terminamos na próxima aula para não ficar muito pesado, né? Quase 2 horas de aula já. Então aqui, ó, dentro desse frame, eu vou colocar alguns labels. Eu já tenho aqui esses daqui. Eu vou botar eles aqui para cima.
eu vou criar cópia desse daqui. Eu vou tirar o caption, dele. Eu vou tirar essa imagem também dele, então eu vou clicar aqui na propriedade picture e vou dar um delete, tá? Eu tenho esse label aqui, ó. Eu vou só deixar esse label bem fininho e vou colocar sobre ele uma cor. Vou deixar uma cor que não seja branca para eu poder identificá-lo. Então aqui está o meu label. Vou colocar esse label bem aqui, ó, bem embaixo desse. Ok. Posso até deixar um pouco mais fino, inclusive. Deixar bem fininho, assim. Vou clicar sobre ele e eu vou nomear esse label como LB01, ok? LB01. Vou clicar sobre ele. Eu vou deixar ele alinhado aos centros, tá? Bem no centro em relação ao eixo Y, o eixo horizontal, ou o eixo vertical. Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar esse aqui, alinhar aos centros, ok? Vou clicar aqui, alinhar as superiores. Esse outro aqui eu vou nomeá-lo como LB02. Então eu tenho LB01, LB02. Esse agora eu vou dar um Ctrl V. Eu vou fazer a mesma coisa. Alinhar aos centros com esse daqui. E vou alinhar na parte superior com esse daqui. Ok? E vou nomeá-lo esse daqui como LB03. A mesma coisa agora vai acontecer com esse daqui. Tá? Vou alinhar aos centros com esse daqui. E aqui já está alinhado. Isso aqui eu vou chamar de LB05. Então, LB04, aliás, né? Então, temos aqui quatro. Esses aqui, eles vão ter que ser pintados quando eu passar o mouse por aqui, ok? Isso a gente vai programar na próxima aula. A gente já teve apenas aqui, estamos colocando os labels aqui, ó. Outra coisa, selecionar todo mundo e arrastar para baixo, tá? Pronto. Fazer isso de novo. Selecionar todo mundo e arrastar um pouquinho para baixo. Porque exatamente aqui eu vou colocar um label, um rótulo gigante bem aqui, ó, tá? Aqui está um rótulo gigante. Fazer ele pegar toda a extremidade aqui, tá? Esse label vamos chamar de label título, LB título, tá? E aí nesse label aqui, ó, a gente vai escrever alguma coisa, como por exemplo, vamos lá, cadastro, sistema, controle de estoque, bem aqui no caption. Vamos aumentar sua fonte. Vamos aumentar a sua fonte para, vamos pegar aqui a propriedade fonte, para 20. Ok, não ficou muito bom, vamos pegar a propriedade fonte para 24. Eu acho que agora está ok, tá? Temos aqui um controle de estoque, perfeito. E vamos colocar aqui embaixo um outro label, tá? Vamos pegar esse mesmo e arrastar para baixo, segurando a tecla Ctrl aqui, para fazer uma cópia, ok? Esse label aqui embaixo, deixa eu colocar ele bem aqui embaixo mesmo, bem aqui assim. E eu vou chamar ele, não vou nomear com nada esse daqui, apenas vou deixar ele aqui embaixo, tá? Vou colocar uma cor nele apenas para eu não esquecer dele, que ele existe. E vou chamar esse label de LB título. Aliás, já tenho o LB título, aqui é o LB rodapé. Então, rodapé. Então, eu tenho aqui em cima o LB título, aqui embaixo o LB rodapé, tá? Ok. Temos o LB título, o LB rodapé. Bom, a mesma coisa faremos para esses aqui também. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou colocar um label bem aqui.
Vou pegar esses negócios e arrastar para baixo. Aqui tá bom. Eu vou aumentar aqui o tamanho dele. Assim mais ou menos, posicionar. Vou escrever aqui o que? Movimentação no estoque. Então, movimentação no estoque. Ok. E vou também aumentar a sua fonte. Então, a propriedade fonte. Vamos colocar com 22. 22 ficou bom. Aí aqui embaixo eu vou pegar... vamos nomeá-lo também como LB título, tá? Então, LB título. Eu já tenho um label chamado com LB título, mas eu posso ter outro também se ele estiver em outro formulário, ok? Portanto, no entanto, se eu quiser fazer referência a um ou a outro de forma explícita, basta eu colocar o nome do formulário antes e depois o nome do label. Agora, aqui embaixo eu vou botar esse mesmo label aqui embaixo, assim. Ok. Eu vou chamar de LB rodapé. Então, LB rodapé, tá? Eu vou tirar esse caption. Vou deixar uma fonte, uma cor aqui apenas para eu não esquecer dele. Eu sei que tem um label ali. Ok, perfeito. E por último, o nosso primeiro formulário que criamos nesse projeto, esse aqui. Vamos colocar um label aqui também. Tá? Bem aqui assim. Vamos nomear isso aqui como cadastro de produtos. Vamos botar aqui, clicar aqui, vamos clicar em fonte. Uh, 24, ficou muito grande 24. Vamos colocar, por exemplo, 22. 22 ficou bom. Eu quero colocar aqui embaixo, por exemplo, esse mesmo label, tá? Aqui assim. Vou tirar esse caption daqui também. Vou apagar esse caption. Basta eu apagar por aqui também. Esse aqui eu vou nomeá-lo como LB título também. Então, LB título. E esse aqui também como LB rodapé. LB rodapé. Vou colocar uma fonte, uma cor nele também, para eu não esquecer que ele existe, tá? Ok. Esse aqui, tá, os dois estão nomeados, tá? Ok. Vamos criar uma macro para exibir para nós o nosso formulário. Então aqui na macro módulo 1, já tem aqui um que exibe o nosso... Tem essa macro que exibe o botão cadastro. Vamos criar aliás, tem uma macro que exibe o formulário cadastro. Vamos usar essa mesma macro, só que para exibir o formulário início, que é o principal, form_início.show. Aí aqui, ó, vamos criar uma planilha, podemos ocultar já. Isso aqui não vamos utilizar mais, né, essa tabela de figuras, mas eu vou deixar aqui. Eu posso criar uma tabela de início, ó, chamada início. Aqui nessa tabela de início eu posso colocar um botão, assim, bem bonitão. Escrever lá, controle de estoque, tá? Vamos deixar esse botão um pouco mais apresentável, aumentar a sua cor. Ok, vamos colocar aqui as cores da VBA Academy. Qual que são as cores da VBA Academy? Vou clicar aqui em mais cores de preenchimento. Aqui ó, eu vou colocar a cor hexadecimal, que é 006464. Aqui está. Perfeito. Eu posso continuar formatando esse botão, não é o intuito aqui, né? Botão direito, atribuir macro, mostrar. Ok. As outras planilhas posso ocultar, não tem problema. As nossas macros, elas foram feitas de forma que elas conseguem lidar com isso. Aqui está o nosso controle de estoque. Eu posso inserir um produto novo. Vamos inserir um produto novo aqui, que vai ser... Deixa eu ver um que eu não inseri ainda. Esse leite aqui, ó. Então temos aqui um leite. Leite. Categoria bebida. Marca. Marca vai ser leite.
leite, estoque mínimo, sei lá, digamos que seja 500 litros. Cadastrar, item cadastrado com sucesso, eu posso fechar. Aqui está o nosso leite, tá? Duplo clique sobre ele. Vamos adicionar mais 500. Clicar em entrada, cadastrar, atualizado. Temos agora 500 leites aqui. Quando eu insiro um produto novo, né, ele só insere o produto, mas não põe a quantidade, depois que ele coloca a quantidade, tá? Então o nosso sistema ele já está funcionando. O que falta a gente fazer aqui é o seguinte: apenas formatar as cores para que ele fique bonito, tá? Então quando a gente vamos criar uma função para isso, tá? Bem simples. Ele vai pintar tudo aqui pra gente, tudo de forma automática. Vai pintar esse daqui, vai pintar esse daqui quando abre também, aqui em cima, aqui embaixo. E quando a gente passar o mouse por aqui, ele vai também pintar esses negocinhos aqui embaixo, tá? Então isso aqui é o que a gente vai aprender a fazer na próxima aula, que vai ser uma aula um pouco mais rápida, né? Mais objetiva, porque as partes principais no nosso controle de estoque a gente já fez, tá? Então eu espero vocês todos na próxima aula. Não falte, vai ser muito importante, tá? E para todos vocês que acompanharam a gente até aqui, eu vou preparar uma surpresa para vocês, tá? Esse evento aqui ele foi exclusivo para vocês, tá? Que acompanham o canal, para vocês que se cadastraram aqui. E aí na próxima aula, apenas para as pessoas que chegaram até o fim, eu vou dar uma surpresa para vocês, tá? Mas então eu aguardo todos vocês na próxima aula. Se ficou com alguma dúvida sobre essa aula, sobre qualquer coisa, aproveita, comenta aqui embaixo nos comentários a sua dúvida que a gente vai responder. Eu vou enviar essas planilhas aqui que a gente criou por e-mail para você. Às vezes você está acompanhando a aula, mas não conseguiu fazer, deu alguma coisa errada, eu vou enviar a planilha pronta para vocês. Ok, pessoal? Então clica no like se você gostou desse vídeo, se isso aqui te ajudou de alguma forma. Compartilha com seus amigos. Se inscreve nesse canal, caso você não seja inscrito. Clica no sino para receber as notificações. E eu te espero até a próxima.